irmãs. Que bom estarmos juntos neste momento em mais um culto online. Enquanto você não consegue chegar à Igreja Koinonia, Koinonia chega até você. Eu queria que neste culto você não apenas assistisse, mas participasse conosco. Ore nos momentos de oração, cante nos momentos de louvor e adoração e fique atento àquilo que Deus quer falar com você através da reflexão deste culto. Não somente você assista, mas convide a sua família para juntos fazerem uma congregação ali na sua casa, onde quer que você esteja, para adorar o Senhor. Então convido nesse momento a você baixar sua cabeça, a você fechar seus olhos para orarmos juntos. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tecnologia que nos permite chegar até nossos irmãos e irmãs neste momento de isolamento social. Abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso mundo, Senhor, e que a humanidade possa tirar lições profundas deste momento. Abençoe-nos, Senhor, agora, que todos nós aqui juntos possamos adorar o Senhor, buscar o Senhor, ansiando ter a Tua presença conosco, e que esse culto possa ajudar neste processo. Obrigado por todos aqueles que estão ajudando para que o culto online possa chegar em cada lar da nossa querida igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto da videira, ainda que falhem as safras das azeitonas, e não haja produção de alimento, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, pois Ele me faz andar em lugares altos. Vamos cantar juntos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos em uma só voz, cantemos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti,
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Exalta o Senhor agora. Deixa mais uma vez. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Faça dessa canção tua oração, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ergue tuas mãos para os céus e cante mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre céus e céus. Queridos, boa noite. Para mim é um grande prazer de estar aqui nesse momento compartilhando a palavra de Deus com vocês. E acredito que esse tempo Deus tem usado para falar muito ao nosso coração em relação à família, em relação a depender dele. E o texto que Deus tem falado ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Você pode me acompanhar. Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62, que diz o seguinte: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás
é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra e aqui também está o teu servo. Porém, a tua palavra é maior que o teu servo e por isso fala o nosso coração através dela, Senhor. Que nós possamos refletir, que possamos pensar a respeito das palavras de Jesus e que o Senhor fale ao nosso coração nesse tempo de calamidade que estamos vivendo, com essa doença que tem assolado grande parte das pessoas e também todo o sofrimento que nós temos visto nas mídias, as notícias, que o Senhor possa acalentar o nosso coração com o teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar no texto, eu tenho algumas considerações. Primeiro, quem é Lucas? Lucas, ele é um discípulo de Cristo, ele é um médico e ele escreve com uma certa singularidade a vida de Jesus. Normalmente ele tem um pouco mais de detalhes do que os outros. Isso se dá porque Lucas, ele é um dos evangelhos sinóticos e o evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. João já é um pouco diferente porque ele não relata na íntegra a vida de Jesus, ele é um evangelho mais teológico. E Lucas, ele vai relatar com um pouco mais de singularidade porque ele é um médico, ele é uma pessoa estudada. E ele fala a pessoas que teoricamente são estudadas. Tanto é que no remetente de sua carta ele fala o excelentíssimo Teófilo. Provavelmente é uma pessoa de grande importância romana, porque ele usa o nome excelentíssimo, que é usado somente para autoridades romanas. Então, é um gentil, não é um judeu. Ele não escreve para judeu. Na verdade, Lucas é o único escritor bíblico que não é judeu. Então, ele tem essa singularidade também. E ele vai falar um pouco mais do sofrimento de Cristo, de como Cristo sofreu. Marcos, ele escreve com a intenção de falar que Jesus era um homem. Ele escreve para romanos. Já Mateus, ele é um judeu que escreve para judeus. Então ele vai falar como se Cristo fosse aquele prometido, o Messias. João é um livro mais teológico, ele é mais abrangente. E ele escreve para todos os cristãos daquela época. Ele vai falar sobre Jesus é Deus, sobre a divindade de Deus em Cristo. E Lucas, ele vai falar sobre o sofrimento de Jesus. A ideia que Lucas quer passar é sobre Cristo salvou o mundo através do seu sofrimento na cruz. Cristo salvou o mundo através do seu sofrimento aqui na terra, do quanto ele sofreu, a sua morte de cruz, o quão foi terrível aquela morte. Tem uma frase de um pastor muito famoso, batista, chamado John Piper, que ele vai dizer o seguinte: se você tem desejado ser um cristão, marque isso, sofrimento. Se você não teve, ele ainda virá, e você vai andar com o sofrimento se você andar com ele, pois por causa de Cristo a vocês foi concedido que não deveriam apenas crer, mas sofrer. E é através desse tema, sofrimento, que eu vou falar sobre escolhendo a melhor opção, sobre escolher a melhor opção que nós temos. E a primeira é que escolhendo a melhor opção é difícil às vezes. Veja aí no versículo 57 e 58 que diz: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: Sergi-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus conforta a confiança posta na frase do homem ao dizer que ele
o Filho de Deus não tem lugar para dormir. Certamente Jesus não estava falando que não tinha lugar para dormir ou um lugar de descanso, mas ele estava mostrando que muitos o rejeitam naquela época e o rejeitarão depois de sua morte. E certamente rejeitarão aqueles que o escolher seguir, que o escolher ter fé nele. A gente vê um falso evangelho sendo pregado por muitas pessoas, onde não há sofrimento quando você escolhe seguir, ser um discípulo de Cristo. Não há um sofrimento, não haverá doenças, não haverá dor, não haverá problemas financeiros. E esse evangelho é extremamente contrário ao que Cristo está falando aqui. O que ele está dizendo é que ele não vai ter lugar para repousar, ou ele não vai ter lugar para dormir, não vai ter lugar para descansar. Ninguém vai abrir a porta de sua casa para ele. E isso vai acontecer com aqueles que são os discípulos dele. Isso acontecerá com aqueles que decidir seguir. E será difícil. Jesus está dizendo, vai ser difícil, não vai ser fácil. É um fato. Vocês não vão ter a vida que aqueles que não querem me seguir têm. Mas ele promete que estará conosco. E talvez a gente esteja passando por uma dificuldade muito grande, financeira, familiar, ou talvez você esteja passando dificuldade no seu casamento, ou no seu trabalho, ou até esse problema do Covid-19 que nós estamos vivendo. E muitas vezes a gente se pergunta onde está Deus? Onde é que Ele tem se mostrado? Onde estão os efeitos da sua graça, da sua maravilhosa graça? E através desse texto eu vejo que Deus está no ponto central da dificuldade. Que Deus está no seu trono, governando sobre todas as coisas com a sua mão poderosa. Eu vejo que Deus tem mostrado que, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, Ele ainda continua sendo Deus. Porque Ele sofre com a gente. Ele está com aquela pessoa que está doente, que está num leito do hospital, está com você na sua dificuldade. Deus está no ponto central da nossa dificuldade. Então, escolhendo a melhor opção, é difícil às vezes. Segundo, é urgente. Veja aí no versículo 59 a 60, que diz o seguinte: A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, diferente do primeiro, Jesus vai a este e diz, segue-me. E ele responde, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Numa leitura sem um pouco de contexto, a gente não consegue identificar, porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, então a linguagem é muito diferente do que a gente tem. Mas na verdade, o que esse jovem está falando, o que essa pessoa está falando é: deixe eu viver com meu pai em sua velhice, e após ele morrer, eu sepultá-lo, e aí eu vou te seguir. E Jesus está dizendo, olha, não. O evangelho é urgente. Me seguir é urgente. Cristo mostra a urgência de falar do seu evangelho para as pessoas, de falar dele para esse jovem. Esse jovem, ele queria esperar, ele não tinha um senso de urgência que Cristo tinha. E Jesus enfatiza naquele momento que não há nada mais importante neste mundo do que falar dele. Não há nada mais importante. Dinheiro, fama,
poder, zona de conforto, família. O que Jesus está dizendo que a nossa prioridade é pregar o Evangelho. E isso é uma tarefa talvez difícil para a gente nesse momento. Porque a primeira coisa que nós vamos falar para aquele que não tenha Cristo sobre Cristo é: mas você está vendo isso tudo? Onde é que está Deus? E essa vai ser uma pergunta muito recorrente. Pelo menos eu já tenho visto e lido essas perguntas nas redes sociais. E a tarefa nossa mostrar que é nessa urgência, é nessas coisas que estão acontecendo, nessas doenças, é a mostra de que Cristo está vindo. É o princípio das dores, falado por Ele mesmo. É o princípio das dores. Por isso que o Evangelho é urgente. Pregar o Evangelho é agora, não é depois. Como é que estão as pessoas na sua casa? Você tem pregado o Evangelho? Você tem dado exemplo e falado que este exemplo, o motivador, é Cristo? Isso é algo importante. A gente precisa voltar a esse senso de urgência. A gente perdeu isso com o tempo. Precisamos dizer: Jesus Cristo está voltando. Essa é uma realidade. Está mais perto do que nunca. E precisamos falar. Precisamos mostrar: Cristo está voltando. Isso é só o princípio das dores. O que vai acontecer depois é pior. O Evangelho tem sim um senso de urgência. Pregue o Evangelho. E a terceira questão, a primeira que a gente viu é difícil às vezes, a segunda é urgente, e a terceira é que escolher a melhor opção é capaz de mudar as nossas vidas. Veja aí no versículo 61 e 62. Ele diz o seguinte: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus ele exemplifica a sua fala, mostrando a realidade daquele povo. Ele fala sobre o arado. Ninguém que tem posto a mão no arado é capaz de olhar para trás. A pessoa que está arando a terra, ela não pode olhar para trás, porque senão o caminho vai ficar torto. Essas palavras de Jesus foi muito explícita para aquela pessoa, porque conota a mudança. Jesus Cristo entra na nossa vida para mudar. A gente não pode ficar olhando para trás. A gente não tem tempo para ficar olhando para trás, para os nossos defeitos, para tudo aquilo que a gente fez no passado, para quem a gente era. Cristo nos mudou. Cristo nos transformou em uma nova pessoa. Nós não somos mais os mesmos. Entenda que nenhum lavrador consegue arar a terra olhando para trás. Não há como. A gente não pode fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer olhando para trás. Você não pode olhar para quem você era, aquilo que você fez, e continuar fazendo aquilo que Cristo nos chamou. Não tem como, não tem como. O reino de Deus não é feito de ir para trás, mas para frente. Jesus não disse a este homem: segue-me, nem volte. Ele disse: tome a sua decisão. Se você quiser ser apto para o reino de Deus, mude a sua vida agora. Cristo mudou a nossa vida, mas existe uma responsabilidade que devemos ter para com o reino de Deus. O Evangelho, ele precisa ser falado, mesmo em meio a esta calamidade. Nas nossas redes sociais, na nossa família. Eu tenho visto muita gente que se diz crente, falando muito mais daquilo que é secundário do que a palavra de Deus.
Você tem compartilhado mais de quê nas suas redes sociais? De política? De frases de efeito ou motivacionais? Quem você tem sido nas redes sociais? Você tem pregado o reino de Deus? Você tem usado essa ferramenta maravilhosa para falar do reino de Deus? A gente tem que entender que esse evangelho, falar, escolher essa boa opção, é fazer com que ela aconteça todos os dias. Como o nosso pastor, o pastor Cláudio diz, o verdadeiro cristão, ele não é marcado pelo passado nem marcado pelo presente, ele é marcado pelo futuro, porque é lá que está a nossa esperança. É lá que vai vir o nosso Salvador para nos tirar deste mundo decaído, pecaminoso, para nos dar uma nova vida de fato. E a minha oração é para que esta reflexão possa mudar a sua vida hoje. E eu falo para você, se você está vendo esse vídeo e não tem a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, tome sua decisão. Reconheça Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, te damos glória, honra e poder por este momento, Senhor, porque Tu és o único digno de receber estas coisas. Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e mais afiada do que a espada de 2 gumes. Obrigado, Senhor, porque ela penetra no nosso coração e ela divide tudo aquilo que pertence e não pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela nos mostra o quão nós somos pecadores, quão somos depravados e não merecemos a Tua graça, mas o Senhor nos dá, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso. Obrigado, Pai. Senhor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais a nossa família neste momento. Que o Senhor possa ser o centro, Pai. E que o Senhor esteja com este momento, Pai. Com todos aqueles que estão sofrendo. Porque não conseguem trabalhar. Porque precisam trabalhar e não têm o seu sustento. Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes, desde os deputados até o nosso presidente, que o Senhor dê sabedoria a eles para agir adequadamente, Pai, e que eles possam entender que é o Senhor, é o envio do Seu Filho, Jesus Cristo, que vai solucionar todos os problemas. Que possamos ter essa esperança, Pai, no nosso coração. Te damos honra e glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Irmãos, mais um domingo estamos aqui realizando esse culto online na presença de Deus e também com a sua presença. Queremos informar que continuamos trazendo notícias e informações a respeito da nossa igreja em nosso Instagram. Você pode estar nos seguindo por lá. Uma outra sugestão que eu gostaria de trazer para os irmãos que desejam realizar algumas conferências ou estar em contato com os irmãos da igreja, que você pode utilizar um aplicativo para fazê-lo. Você pode usar, por exemplo, o Skype, que vai te ajudar a manter contato com esses irmãos, compartilhar um pouco a respeito das orações, de alguma angústia que você possa estar passando. Mas cremos que o nosso Deus continua no controle de tudo e que pode, sem dúvida alguma, trazer conforto e paz aos nossos corações. Mais uma informação de grande importância para a vida da nossa igreja é você que separou o seu dízimo e oferta, lembrar de assim fazê-lo, transferindo através da nossa conta bancária e depositando ali um pouco daquilo que você reservou para honrar e glorificar a Deus também através dos nossos recursos. Não posso deixar de lembrar de algo muito importante, que é justamente manter o nosso coração em oração e em contato com Deus em todo o tempo. Por isso, nesse momento, nós faremos uma breve oração, que você possa no seu lugar fechar os seus olhos
e juntamente conosco orar, pedindo ao nosso Deus que continue abençoando e cuidando de nós, sendo provedor de tudo. Oremos. Santo e amado Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Nós realmente declaramos que tu és o Senhor das nossas vidas, colocamos diante de ti toda e qualquer circunstância, porque sabemos que tu continuas no teu santo trono, com graça e misericórdia, orquestrando todo esse universo. Continua a abençoar cada uma das famílias da nossa igreja, continua a cuidar de nós, porque sabemos que tudo que tu tem nos dado é ação da tua maravilhosa graça sobre nós. Abençoa essa semana que se inicia, abençoa toda a nossa liderança, cada um dos nossos membros, e que possamos intensificar cada vez mais a nossa oração a Ti, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E cremos que Tu tens, Senhor, sempre o melhor para a nossa vida. É assim que nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.